Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Um susto no Recife. Trabalhadores que faziam a manutenção de um edifício na zona leste da cidade ficam pendurados à beira da morte após o andaime onde estavam despencar. As sobrecargas elétricas são hoje as principais causas de incêndios em ambientes urbanos registrados no país. E muitas vezes a origem do problema está na fiação irregular. A tarifa de táxi vai ficar mais cara na maior cidade do país. Os novos valores passam a valer a partir do próximo dia 28, em São Paulo. Tem novidade tecnológica que já está no mercado em cidades dos Estados Unidos. É o carro voador, já à venda a qualquer cidadão por lá, pelo preço nada convidativo, equivalente a 51 milhões de reais. A guerra entre Israel e o Hamas chegou hoje ao 13º dia. Já são mais de 5 mil mortes confirmadas e a expectativa ainda é pela abertura de um corredor humanitário que permita a saída de civis ou, pelo menos, o envio de mantimentos, itens básicos que as pessoas precisam na faixa de Gaza. E o programa de hoje traz também uma dica cultural imperdível para você que mora ou que está de passagem por São Paulo. É a exposição Linhas e Cores de Oscar Niemeyer, que conta um pouco da história e dos traços impactantes deste mestre da arquitetura, que tem obras espalhadas pelas principais cidades do planeta. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. As principais causas de incêndios por todo o Brasil são sobrecargas elétricas. Em grande parte das vezes, o problema começa justamente na fiação irregular. Fazer economia na hora de escolher a fiação elétrica pode custar caro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Maranhão, 80% dos incêndios registrados em residências no estado têm como causas defeitos na instalação elétrica. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel, indica que de janeiro a junho deste ano foram registrados 421 incêndios por sobrecarga elétrica no Brasil. Os dados comprovam que o problema se repete a cada ano. No mesmo período, em 2022, foram registrados 441 incêndios pela mesma causa. A legislação de fios e cabos elétricos de baixa tensão diz que os fios precisam suportar uma temperatura mínima de 90 graus e não pode propagar a chama. Fios que não são originais aquecem 3 vezes mais que os fios próprios para aguentar sobrecargas elétricas. Técnicos explicam que os fios falsificados são, em média, 30% mais baratos que os verdadeiros. Mas é preciso cuidado, porque essa economia pode custar caro para o consumidor, que pode perder tudo, até a vida, no incêndio. É importante, né, ficar alerta aí para não acontecer um acidente como esse que pode ser realmente trágico. Olha só, gente, andar de táxi em São Paulo vai ficar mais caro a partir do dia 28 de outubro. O reajuste vale também para as tarifas aos domingos e feriados. O último aumento na capital paulista foi em abril do ano passado. A bandeirada, que é o valor inicial da corrida, vai passar de R$ 5,50 para R$ 6,00 nas categorias de táxis comum, comum rádio e especial. Para essas categorias, a tarifa cobrada por quilômetro rodado vai ser reajustada de R$ 4 para R$ 4,25, enquanto a tarifa horária, que é quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 km por hora, vai passar de R$ 49,00 para R$ 51,00. Para a categoria luxo, a bandeirada passará de R$ 8,25 para R$ 9,00. Neste caso, o quilômetro rodado vai aumentar de R$ 6 para R$ 6,38 e a tarifa horária vai passar de R$ 73,50 para R$ 76,50. Fica mantido o percentual de 30% da bandeira 2 na tarifa quilométrica, que é acionada das 8 da noite às 6 da manhã, de segunda a sábado e domingo e também feriado o dia todo. Essa regra vale para todas as categorias. Categorias comum, comum rádio especial, bandeirada R$ 6,00. Tarifa quilométrica, R$ 4,25. Tarifa horária, R$ 51,00.
Na categoria luxo, a bandeirada sai por R$ 9,00. A tarifa quilométrica fica por R$ 6,38 e a tarifa horária R$ 76,50. Cada motorista vai ter que portar obrigatoriamente 2 tabelas, sendo uma fixada no vidro lateral traseiro esquerdo do veículo e a outra para informação ao passageiro no ato da cobrança. O último reajuste do sistema táxi na cidade de São Paulo aconteceu em abril do ano passado. Quando o assunto é mobilidade urbana, o desenvolvimento de novas tecnologias está permitindo um salto surpreendente agora. São, acredite, os carros voadores. E nos Estados Unidos, olha só, qualquer pessoa já pode encomendar a novidade, é isso mesmo. Mas é preciso desembolsar em dólares o equivalente a 51 milhões de reais para comprar o veículo, que é elétrico. Lembra um helicóptero e faz pousos e decolagens na posição vertical. A empresa alemã de mobilidade aérea Lilium abriu vendas do carro voador nos Estados Unidos. A companhia diz que o Jet Lilium é o primeiro carro voador para venda privada. O jet é parecido com um helicóptero, mas faz menos barulho e usa mais hélices para voar. A Lilium não é a única a entrar nesse mercado. Embraer, Airbus, Boeing e outras startups apostam no ramo. As aeronaves jet estarão disponíveis para compra em 4 cidades do Texas: Austin, Houston, San Antonio e Dallas. As vendas serão administradas pela empresa Enjet, que fechou um contrato com a Lilium para ser a revendedora oficial até 2030. A empresa tem cobrado 10 milhões de dólares pela aeronave, cerca de 51 milhões de reais na cotação de hoje. O Lilium Jet é um carro de pouso e decolagem vertical, totalmente elétrico, projetado para oferecer capacidade de ponta, baixo ruído e alto desempenho com 0 emissões operacionais, construído especificamente para a conectividade regional. A Companhia Aérea Brasileira Azul assinou um contrato com a Lilium para operar carros voadores da empresa alemã. O negócio, que poderá ter valor total de $1 bilhão, inclui uma frota de 220 aeronaves elétricas, com operação prevista a partir de 2025. O carro voador da empresa alemã vai ter velocidade máxima de 280 km por hora, autonomia de 250 km e espaço para até 6 passageiros e um piloto. A fabricante planeja iniciar a operação comercial com os veículos também em 2024. Para quem pode, né, a vida vai ficar um pouquinho mais fácil escapando do trânsito aí das cidades. Uma operação da Polícia Federal, deflagrada hoje em conjunto com a Receita, busca combater o contrabando de produtos eletrônicos vindos do Paraguai. A operação ocorre em pelo menos 20 cidades do Paraná, em municípios de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e também do Rio Grande do Sul. Os mandados foram realizados na manhã desta quinta-feira contra a organização criminosa ligada ao contrabando de produtos eletrônicos do Paraguai. A falta de pagamento do imposto pela compra de mercadorias estrangeiras é crime contra a administração pública. De acordo com a Polícia Federal, o Brasil teve prejuízo superior a 380 milhões de reais nos últimos 3 anos por causa dos tributos sobre a importação que deixaram de ser recolhidos. A ação começou após a prisão de 3 pessoas do grupo que atuavam como freteiros, ou seja, transportavam as mercadorias estrangeiras escondidas em fundos falsos de veículos. Agora a gente vai trazer imagens de um susto daqueles no Recife. Olha só, trabalhadores ficaram pendurados após o andaime onde eles estavam despencar. Isso aconteceu na capital pernambucana, né? E um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra os funcionários que estavam trabalhando na fachada do prédio. Desesperados, né? Claro, agarrados ali à estrutura. Um andaime despencou, deixando os funcionários pendurados no alto de um prédio. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os trabalhadores que faziam manutenção no prédio, agarrados na estrutura, que ficou suspensa em frente à janela de um dos apartamentos. O corpo de bombeiros foi chamado, mas quando chegou ao local, não encontrou mais os operários, que foram ajudados por moradores. Que susto, hein? O incidente foi registrado ontem à tarde no Recife, confirmado nesta quinta-feira pela Polícia de Pernambuco. Os 2 trabalhadores passam bem. Um médico brasileiro foi reconhecido internacionalmente pelo trabalho dele de pesquisa, na área da cardiologia nuclear. Ele recebeu um importante prêmio em Toronto, no Canadá. A descoberta
está salvando vidas. As doenças cardiovasculares representam um dos maiores desafios de saúde pública em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em escala global, representando cerca de 17,9 milhões de óbitos todos os anos. E estima-se que 85% dessas mortes são causadas por ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. A mortalidade por doença cardiovascular ela vem reduzindo. E como que ela vem reduzindo? Pela identificação dos fatores de risco. Então hoje, quando nós reconhecemos que diabetes, que hipertensão arterial são fatores de risco importantes, nós controlamos esses fatores de risco, nós vamos prevenindo a morte precoce e a população vai envelhecendo. Por conta disso, há vários anos, estudos e cooperação científica em 177 países vêm sendo realizados pela Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização das Nações Unidas e a Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear, a fim de levar educação médica a diversos países. A partir de 2008 que esses trabalhos começaram a ser intensificados e houve uma série de viagens a vários países para visitas científicas, e nessas visitas científicas sendo possível identificar quais eram as principais necessidades daqueles países, daqueles hospitais, e reportar isso para as Nações Unidas. Então, para cada situação específica, as Nações Unidas podem ajudar de uma forma diferente. Às vezes era uma doação de equipamento e às vezes era simplesmente ajudar com informações. As ações coordenadas entre as entidades se alinham com as metas da ONU para a redução da mortalidade global. Houve uma série de resultados importantes, mas o principal é a gente plantar sementes em cada um desses lugares em relação à modificação de fatores de risco, em relação à identificação da doença, onde não existia a tecnologia disponível, torná-la disponível. Como resultado, o Dr. João Vicente Vítola, cardiologista referência em medicina nuclear, foi homenageado durante a sessão e exposição científica do Congresso ASNC 2023 com a medalha de ouro do Global Impact Award, ou Prêmio Impacto Global, em Toronto, no Canadá. A premiação veio após os resultados positivos da cooperação científica que levantou informações importantes sobre os diagnósticos de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte do mundo. Se esses médicos desses países que a gente tem visitado e tem instruído, e tem conversado, e tem orientado, se eles estiverem utilizando todas as técnicas de uma forma correta para o paciente que realmente precisa, ou seja, uso apropriado da tecnologia, e que esse diagnóstico, essas informações estejam sendo úteis para preservar vidas, orientando o tratamento, então eu acho que essa é a grande missão que nós teremos cumprido e o legado que a gente deixa aí para as novas gerações. Em Curitiba, um ciclo de palestras traz o alerta importante sobre prevenção no combate a duas doenças que atingem milhões de brasileiros. O mini auditório da UTF-PR em Curitiba está sendo o palco de uma série de palestras, depoimentos e rodas de conversa sobre o câncer de mama e a doença de Parkinson. Os participantes estão tendo a oportunidade de mergulhar no universo dessas duas condições de saúde que impactam milhões de pessoas em todo o mundo. As pessoas que têm Parkinson, elas também têm que cuidar de outras doenças, né? Então tem que fazer exames. E o câncer de mama, se mobiliza muito sobre o câncer de mama, mas as ações às vezes não são tão concretas. O evento é organizado pelo projeto de extensão da UTF-PR chamado Estímulo, cujo foco é conscientizar a comunidade sobre a doença de Parkinson. A programação vai até o dia 20 de outubro com uma série de atividades educativas e inspiradoras. Dentro do projeto Estímulo, a maioria das voluntárias, as bolsistas, fazem parte, de um grupo que serão futuras profissionais da saúde e, sendo assim, acredito que o nosso papel é trazer a conscientização e a desmistificação. O evento tem como objetivo disseminar informações sobre o câncer de mama e a doença de Parkinson, destacando a importância da conscientização e o apoio àqueles que estão enfrentando essas condições de saúde. Você se conscientizar, você fazer todo ano o teu exame é muito importante para você descobrir no começo
o tratamento, o câncer, né? A Maria é uma das palestrantes do evento. Ela foi diagnosticada com a doença de Parkinson em 2011 e hoje trabalha na promoção de uma visão mais empática e solidária em relação à condição. E esse evento que nós estamos participando hoje é muito importante para divulgar também a nossa limitação e a nossa capacidade de fazer outras coisas que não sejam habituais. O evento representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais informada e empática em relação a essas importantes questões de saúde. Eu falo que a força vem para poder orientar, porque a minha mãe tem Parkinson há 13 anos. E se eu soubesse isso há 13 anos atrás, o que eu sei hoje, eu acho que as coisas seriam diferentes. Orientações muito importantes, né, para todos. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas entrou hoje no 13º dia. Já são mais de 5.000 mortos. Não há cessar-fogo. E nas palavras do líder israelense Benjamin Netanyahu, esta é uma guerra que vai ser longa. E ainda, linhas e cores de Oscar Niemeyer em São Paulo, uma visita guiada pelas histórias e por um pouco da obra do arquiteto brasileiro consagrado em todo o mundo. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de todo o país, sempre ligado aqui com a gente na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. O conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas entrou hoje no 13º dia, com mais ataques, mais mortes de inocentes e uma declaração triste e preocupante. Em encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o líder israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a guerra vai ser longa. O número de mortos nesta guerra sem precedentes entre Israel e o Hamas, que chegou ao 13º dia, já passou de 5.000. Vítimas, em sua maioria, cidadãos civis, dos dois lados do conflito. São mais de 3.700 mortes confirmadas do lado palestino, 1.402 vítimas do lado israelense. Nesta quinta-feira, quem visitou Tel Aviv foi o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Afirmou que foi até a região para levar solidariedade aos israelenses e para discutir com Israel a abertura de um corredor humanitário na faixa de Gaza. E ao lado dele, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disparou. Esta é a guerra moderna contra os bárbaros, os piores do planeta. Será uma guerra longa. Fecha aspas. Em um ataque aéreo na manhã desta quinta, as forças de Israel afirmaram ter matado um dos chefes do grupo de milícias que agem ao lado do Hamas na faixa de Gaza, Rafat Abu Hilal. O ataque atingiu exatamente a região onde um grupo de brasileiros aguarda para cruzar a fronteira para o Egito, na cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza, fronteira com o Egito. Hoje são milhares de pessoas de diferentes nacionalidades e também palestinos nessa região, concentrados à espera de uma abertura para conseguir chegar ao país vizinho. O próprio Hamas já declarou hoje que, em outro ataque, as forças de Israel mataram o chefe das Forças de Segurança Nacional da Palestina, sob comando de um grupo armado chamado de Yehad Messen. Também hoje foi confirmado que funcionários da ONU estão entre os feridos em um dos ataques realizados ao sul de Gaza. Enquanto o conflito se agrava e os bombardeios não param, no Egito, aproximadamente 150 caminhões com ajuda humanitária estão parados, à espera de liberação para a passagem de Rafah, na fronteira com a faixa de Gaza. Do outro lado, em meio a esta guerra, são milhares de palestinos que sofrem com a escassez de água, alimentos e de uma série de outros produtos. Tudo em consequência do severo bloqueio feito por Israel. Os palestinos bloqueados na faixa de Gaza aguardam desesperadamente nesta quinta-feira a entrada dos caminhões com ajuda humanitária prometidos por Estados Unidos e Egito no 13º dia de uma guerra que não dá trégua, apesar dos intensos esforços diplomáticos.
Os caminhões que transportam ajuda humanitária para o pequeno território, que tem mais de 2,4 milhões de habitantes, estão bloqueados há vários dias na passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o líder egípcio Abdel Fattah al-Sisi aceitou a entrada de até 20 caminhões em Gaza. Este vai ser o primeiro comboio de ajuda para a região desde 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas executou um ataque sem precedentes contra Israel, que matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, Gaza permanece sob cerco total, com uma onda de bombardeios aéreos e o bloqueio do enclave palestino, além de milhares de soldados preparados para uma incursão terrestre. A situação em Gaza é crítica, com hospitais saturados e mais de 3.400 mortos e 12 mil feridos desde o início da represália israelense. De acordo com informações que vêm da imprensa no Egito, a expectativa é muito grande pela abertura da passagem de Rafah, para que alimentos e outros produtos possam finalmente chegar às pessoas na faixa de Gaza. É ajuda humanitária que precisa estar na região, né? Não há previsão sobre qual será o horário, né, em que a fronteira poderá ser aberta amanhã. Nós destacamos ontem também aqui no Pauta Aberta que o Brasil costurou, né, havia costurado ao longo dessa semana ajustes para a abertura de um corredor humanitário para a saída de civis, né? A proposta foi rejeitada na ONU com 12 votos a favor, né? Porém, com o veto que foi feito pelo voto dos Estados Unidos. Agora, o Brasil, que preside temporariamente o Conselho de Segurança da ONU, tenta um novo acordo. São informações do Ministério de Relações Exteriores. Este novo acordo para negociações passa pela tentativa de libertação de reféns em Gaza e pela ajuda humanitária a quem está também neste território palestino. Com uma lista de novidades, entre elas, inclusive a contratação de novos servidores, a Caixa tem como meta tornar mais ágil e também mais eficiente o atendimento aos milhões de clientes que tem pelo Brasil. Serão 5 bilhões de reais em investimentos até o fim deste ano. Mãe de 4 filhos, Lucileia teve de ir à agência da Caixa para sacar o dinheiro do Bolsa Família. Já tirei meu benefício, né? Graças a Deus agora eu vou poder comprar minhas coisas. Dá para repriar as contas de casa, né? E ajudar o marido em umas contas básicas de casa. Para facilitar a vida dos beneficiários do Bolsa Família, a Caixa começou a entregar esta semana cartões com chip para serem usados na função débito. Até dezembro, quase 8 milhões de beneficiários do programa vão receber o novo cartão. Nós estamos falando aí de 21 milhões de beneficiários de programas sociais, praticamente 8 milhões eles não tinham um cartão de débito, o que dificulta ele poder usar os recursos. Ele acaba muitas vezes tendo que vir na agência, ele não consegue usar o aplicativo, ou não tem internet, não tem celular. Então a Caixa está distribuindo essa semana 700 mil cartões de débito gratuito, mas vai distribuir até dezembro quase 8 milhões de cartões de débito gratuito para essa população que não tem esse cartão. A medida faz parte de um conjunto de ações do banco para melhorar o atendimento ao cliente. Entre as medidas está a contratação de mais de 1.000 empregados diretos e indiretos, a abertura de novas superintendências regionais e agências lotéricas. E numa época em que a vida cabe na palma da mão, a Caixa também inaugurou o novo Fale Conosco no site, com um atendimento mais especializado e o serviço ao cliente da habitação pelo WhatsApp. Até o final do ano, o Banco Público deve investir quase 5 bilhões de reais em medidas como estas. Os nossos equipamentos vão ser modernizados, em investimento em sistemas, em modernização dos nossos aplicativos e em transformação digital. Todas essas ações têm o objetivo de melhorar o atendimento ao cliente da Caixa. E hoje à noite, outros 4 jogos fecham esta 27ª rodada. Às 7 da noite, em São Paulo, no Allianz, tem Palmeiras e Atlético Mineiro. No mesmo horário, o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 8, tem Santos e Bragantino, na Vila Belmiro. E às 9h30 da noite, o duelo entre Fluminense e Corinthians, no estádio do Maracanã, será o último desta 27ª rodada.
Ainda falando em futebol, depois dos exames, né, de Neymar, está confirmado, né, pelo departamento médico da CBF, ele sofreu ruptura do menisco e também do ligamento cruzado do joelho. Serão pelo menos 6 meses longe dos gramados. Neymar teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo constatada e vai ter que passar por uma cirurgia. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol nesta quarta-feira, um dia depois do atacante sair de campo lesionado na derrota para o Uruguai por 2-0 em Montevidéu pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A CBF informou que a data da cirurgia ainda não foi definida. O craque deixou o campo antes do intervalo, chorando em uma maca, após cair no chão em um choque com o meio uruguaio De La Cruz. Em seguida, o camisa 10 foi visto deixando o estádio Centenário de muletas e com o joelho esquerdo imobilizado. A contusão preocupa os torcedores brasileiros após 4 jogos de eliminatórias, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na próxima rodada, em novembro, a Canarinho enfrenta a Colômbia em Barranquilha e a Argentina de Lionel Messi, atual campeã do mundo, no Maracanã. Lesões de joelho estão entre as mais comuns e graves do futebol. A ruptura do ligamento cruzado anterior que Neymar sofreu é considerada a mais grave delas e pode exigir uma cirurgia que deixe o jogador fora dos gramados por meses. Linhas e luzes de Oscar Niemeyer. Em São Paulo, uma visita guiada pela obra do arquiteto brasileiro consagrado em todo o mundo é uma das dicas culturais. Traz novidades e curiosidades sobre o mestre. Entre os traços de Niemeyer estão os que tornaram realidade, por exemplo, a construção da Catedral de Brasília, do Congresso Nacional, o complexo da Pampulha e até do prédio da ONU em Nova York. Vale a pena a visita, hein? Um tributo ao mais conhecido nome da arquitetura moderna brasileira. Mais de 600 obras no Brasil e no mundo. Estamos falando de um gênio, Oscar Niemeyer. Linhas e luzes. E para conhecer melhor essa história, uma visita guiada por toda a exposição. Oi pessoal, tudo bem? Então, a exposição ocorre aqui no Shopping Bourbon, né? Das 11 da manhã às 9 da noite. A visita é guiada, né? A gente explica um pouco os ambientes aqui dentro para que o cliente não fique perdido na exposição. Esse é o nosso grande diferencial, tá? Tá falado! E logo na entrada, as primeiras obras do arquiteto. No primeiro ambiente aqui, vocês vão encontrar principais 3 obras, né, que alavancaram a carreira do Oscar, que é o Complexo da Pampulha, o Ministério da Saúde e Educação e o prédio da ONU em Nova York. Foi assim que ele tomou proporção internacionalmente. Foi através do prédio da ONU. Vou ouvir um pouquinho, ver o que ele tá falando aqui, Oscar Niemeyer. Então, meu projeto dele era 23, o meu era 32. Nós apresentamos um projeto. Projetos e mais projetos, mas nenhum outro foi tão importante quanto o de Brasília. Aqui vocês vão encontrar o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e a Catedral de Brasília. Linhas e luzes, marcas registradas, todas as obras lideradas pelo Oscar Niemeyer, né? Ele que projetou a capital do país. Bom, já estivemos em Minas, Brasília, até New York. E a viagem continua. Olha, gente, dizem que se eu colocar esse óculos de realidade virtual, eu vou lá pro Rio de Janeiro, faço essa viagem direto pro Museu de Arte Contemporânea. Vamos embora pra lá, então! O Rio de Janeiro, onde Niemeyer nasceu e fez morada. Essa aqui é a Casa das Canoas, uma casa que ele morou aproximadamente uns 10 anos, fica no Rio de Janeiro, em São Conrado. E, gente, uma das marcas registradas do Niemeyer, além das linhas, das curvas, das luzes, é exatamente isso que a gente vê agora na imagem, né? É a perfeita comunhão da obra com a natureza, a casa em São Conrado, o museu em Niterói, e a gente não pode esquecer de um patrimônio nacional, o Sambódromo Carioca. Verdade, é muito lindo, né? Demais. Aqui é um espaço que a gente usa mais pra parte instagramável, né? Os clientes gostam de subir aqui no palanque pra tirar fotografias, pra se sentir um pouco mais nesse espaço, né? Eu que não sou bobo nem nada, fiz minha parte.
Sem perder a cadência, seguimos de volta à capital paulista. Aí aqui a gente vai encontrar nesse espaço agora obras concluídas e não concluídas do nosso estado de São Paulo, como o Copan, ou como o Parque também do Ibirapuera, ou entre outras obras. Oscar Niemeyer nos deixou em 2012, aos 104 anos. Mas antes da cortina se fechar, seguiu trabalhando incansavelmente. Centro Cultural de Avilés, na Espanha. Aqui embaixo, em 2004, também tem ali o Monumento à Paz, em Paris. Então é Paris, é Espanha, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Oscar Niemeyer, linhas e luzes que estão em exposição para o público conhecer muito mais sobre a vida e obra dessa lenda do Brasil para o mundo. Tá bonita a exposição, hein? Ela fica no Shopping Bourbon, na zona oeste de São Paulo, e está aberta diariamente, das 11 da manhã até as 9 da noite, até o dia 30 de outubro. Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.